informação do radiologista que vai definir a nossa conduta e isso, evidentemente, está na nossa prática diária fundamental. E por que o que nós chamamos de hepáticas focais? Lesões hepáticas focais são todas aquelas lesões sólidas ou císticas que surgem no parênquima hepático. E que representa uma anormalidade dentro desse parênquima. Por que isso é importante? Porque cada vez mais se solicita exames de imagens a nível de consultório. Isso será publicado em 2024, um trabalho de 16 milhões de habitantes no Canadá, que mostrou que de 2000 a 2016, um crescente aumento no número de exames solicitados. Vejam aqui, para cada 1.000 pacientes, os pacientes com mais de idade também, maior número de exames de ultrassonografia, tomografia e ultrassonografia. Cada vez mais solicita esses exames. E, evidentemente, aqui a ultrassonografia é um exame que não teve estado disponível. Mas outros exames que você tem, há uma crescente solicitação. Evidente que com essa solicitação mais liberal dos exames, vão surgir lesões focais no fígado que precisam ser entendidas e ter um manejo adequado. Aspectos que até então não se usava uma propedêutica tão armada, essas lesões passaram despercebidas na avaliação do consultório. E essas lesões, dentro desse contexto, essas lesões elas podem ser estudadas principalmente através do ultrassom. Esse ultrassom pode ser ultrassom convencional ou ultrassom com contraste, embora esse ultrassom com contraste não é um método que evoluiu muito no nosso meio Brasil, mas é um outro recurso que nós temos para estudo de lesões locais, principalmente a tomografia e a ressonância magnética que define essas lesões. E dentro desse contexto, para entender as lesões hepáticas, nós temos que ter exemplos de um cenário em que é fundamental nós conhecermos a clínica do paciente, o passado de câncer, que nós vamos pensar em alguma doença metastática, a história de uma hepatite, uma hepatopatia crônica, esse paciente já teve uma doença viral hepática, se é um paciente que é tatuado, se é um paciente que consome álcool, se é um paciente que usa alguma droga que possa ter hepatotóxico. Então, dentro desse tecido hepático doente, podem surgir lesões fetais, focais, que eventualmente precisarão de uma abordagem. Também os pacientes com síndrome metabólica são mais expostos a lesões focais. Com hormônios diferentes dos homens, isso aí também faz parte da avaliação de pacientes com lesões focais. E depois nós vamos ver os exames de imagem. E 95% dos exames de imagem vão conseguir fazer o diagnóstico final dessas lesões. E raramente essas lesões vão precisar de uma biópsia para dar um diagnóstico definitivo. Mas qual o exame solicitar? Qual é o melhor exame para estudar as lesões focais? Dependendo do diagnóstico. Se nós tivermos um risco de fígado, um milímetro de ultrassom é o suficiente para um diagnóstico de um risco hepático e nenhuma outra conduta, nenhuma outro segmento é necessário. Da mesma forma, uma tomografia consegue fechar o diagnóstico de um hemangioma e, consequentemente, com esse diagnóstico, será um diagnóstico e também não há uma necessidade de acompanhamento desse paciente. Mas todas as outras lesões que nós vamos ver daqui a pouco, elas vão precisar de um raciocínio clínico aprimorado do radiologista, onde ele vai se esse comportamento de contraste dentro da lesão vai permitir o radiologista fazer um raciocínio e isso vai nos auxiliar na nossa conduta posterior. Qual exame científico? Qual é o melhor? A tomografia, estatisticamente, nos trabalhos científicos, não mostra nenhuma diferença entre uma tomografia e uma ressonância magnética.
embora hoje a ressonância magnética tenha alguns recursos a mais, que permitem um raciocínio melhor, principalmente porque nós podemos usar contrastes hepatobiliares, que são expressão biliar, que vão ajudar no raciocínio. Na verdade, e precisa de toda uma avaliação dos exames de imagem. Vamos ter um hepatocarcinoma, mas nós já vamos ter um fígado doente, um fígado cirrótico, e aí nós vamos ter todo o protocolo de segmento de avaliação do hepatocarcinoma. Vamos ter também as metástases dos tumores neuroendócrinos para fazer o segmento. E aí nós vamos começar então a estudar as lesões. O adenoma. O adenoma tem uma prevalência de 0,07 até 0,12%. É uma lesão benigna, geralmente assintomática, mas existem alguns fatores de risco para o seu surgimento, que é o uso de anticoncepcional ou o uso de DIUs com esteroides. O uso de anticoncepcional e o uso de DIU com esteroides aumenta em 30 vezes a chance de uma mulher ter um adenoma hepático. Os homens que usam anabolizantes, esteroides, também têm um risco de desenvolver o adenoma. Quem é os pacientes obesos, pacientes portadores de esteatose hepática, geralmente associado à obesidade, pacientes portadores de síndrome metabólica, aí nós vemos no contexto desses pacientes também, evoluindo por esteatose hepática, os pacientes portadores das doenças de armazenamento do glicogênio, muito frequente em homens, e também a síndrome dos ovários policísticos. Na verdade, a obesidade, a síndrome dos ovários policísticos, vão estar dentro de um conjunto de excessos de estrogênio, e esse estrogênio vai fazer o surgimento e a progressão desses adenomas. Os adenomas, depois da biologia molecular, ele é classificado em vários tipos, dentro dessa base molecular. Então nós vamos ver os adenomas inflamatórios, que são os mais frequentes, depois os adenomas que têm o fator do hepatócito nuclear, alfa, e depois a mutação desses adenomas com a mutação da catequina, que é o que aumenta a chance desses adenomas evoluírem para carcinoma. E esses aqui são os fatores que fazem o risco. Então, os adenomas inflamatórios são aqueles pacientes obesos, que consomem álcool, que usam anticoncepcional. Os adenomas de alteração nuclear do hepatócito, eles são, então, também associados com a reposição hormonal. E também os pacientes que têm a mutação beta-catenina também vão ser pacientes, geralmente homens, que usam, então, suplementação com esteroides. E aí nós vamos ver os riscos de complicação. Quer dizer, a hemorragia é rara no paciente que tem um adenoma inflamatório, é mais frequente nos outros adenomas. A chance de malignização é mais frequente quando o paciente tem a mutação placa-catenina. Mas qual é a preocupação de paciente com adenoma? Exatamente para as suas complicações. O primeiro deles é o risco de hemorragia. Pacientes portadores de adenoma têm uma chance de hemorragia de 15%. E vocês veem aqui nesse fígado que esse adenoma sangrou e fez um grande hematoma no parênquima hepático. Isso está associado com o tipo de adenoma, como eu mostrei antes, o tamanho do adenoma. Quanto maior for o adenoma, maior o risco de ele sangrar, com o índice de crescimento dentro do acompanhamento por imagem, e também se esse adenoma tiver uma posição exosfítica, isso é, se ele está mais próximo da cápsula. E o risco de transformação maligna é de 5%. Também envolvendo subtipo, principalmente os que têm então a mutação beta-catenina. Em homens, é 10 vezes maior a chance de um adenoma num homem que se transformar em hepatocarcinoma. Lesões maiores de 5 centímetros e que tem um índice de crescimento. E aí, qual é a conduta? Como é que nós temos que conduzir esses casos? Vai depender se nós tivermos um paciente do sexo feminino ou se for um paciente do sexo masculino. Se for uma mulher com adenoma com menos de 5 centímetros de diâmetro, a orientação é mandar essa paciente suspender a terapia hormonal, orientar essa paciente a perder peso, e aí não se sabe, a literatura não consegue definir o quanto de peso tem que perder, mas a orientação, porque emagrecendo também vai diminuir o hiperestrogenismo. E fazer a ressonância magnética de 6 em 6 meses durante 2 anos. Se não houver crescimento, depois desses 2 anos, se faz o segmento com ultrassom, apenas com ultrassom, não precisa fazer mais exame de ressonância magnética. Entretanto, as mulheres que apresentam
adenomas maiores de 5 centímetros, se faz uma observação de somente 6 meses. Então, se recomenda a suspensão da terapia hormonal, suspende os anabolizantes e esteroides e se recomenda a de tempo. Se nesse período de 6 meses a paciente reduziu o seu a menos de 5 centímetros, ela entra no protocolo das mulheres com menos de 5 centímetros em diâmetro. Se depois desses 6 meses o adenoma cresceu, o paciente precisa ser operado. E nos homens? Nos homens que tiverem adenoma, cirurgia sempre. Não importa o tamanho, não importa o tipo de adenoma, porque provavelmente esse adenoma vai ser um adenoma mutado e necessita de cirurgia, não importa o que ele tem. E o adenoma na gravidez? Qual é a recomendação na gravidez? Primeiro, a gravidez ela favorece o surgimento e a progressão de um adenoma. Então, as gestantes têm mais chance de desenvolverem adenoma. E naqueles adenomas menores de 5 centímetros, que são então diagnosticados antes da gestação, a recomendação é que essas mulheres retirem esse adenoma antes de engravidar. Tá? Nas mulheres que já têm adenoma, o risco de hemorragia, de ruptura e hemorragia, são nos adenomas maiores de 6,5 centímetros, nas lesões líticas, e a ressecção, se for indicado, deve ser ressecada no início da gestação, ou então fazer embolização antes das 26 semanas, porque depois do período aumenta o risco em função da própria gestação. Uma situação que nós temos é a adenomatose hepática. A adenomatose hepática é uma variante do adenoma, geralmente são aqueles pacientes que têm mais de 10 adenomas dentro do parênquima hepático, também está associado com a esteatose hepática e com a síndrome metabólica. E tem maior risco que os adenomas solitários. Maior risco de hemorragia, de 50%, e maior risco de desenvolver um hepatocarcinoma. E a conduta nesses casos é ou faz a lobectomia, se os pacientes tiverem adenomas de um lado só do fígado, ou se for a adenomatose bilateral, se os maiores adenomas e se tiram os maiores. E há casos selecionados em que o paciente vai ser candidato a transplante hepático quando não é possível nenhum dos tipos de ressecção. Uma outra situação que nós temos é a hiperplasia nodular focal. A importância dela é principalmente para diagnóstico diferencial com os adenomas. É a segunda lesão mais frequente no fígado. Tá? Ela tem uma prevalência de até 3%. Geralmente está associado com ema hepático, em 20% dos casos. E a ressonância magnética com o hepatobiliar, principalmente o primoriste, vai dar o diagnóstico de 100%. Esses pacientes não precisam de nenhuma outra conduta, feito o diagnóstico, eles não precisam de acompanhamento, e essa lesão ela não se transforma em um conflito. Tá? Uma outra situação são os hemangiomas. Os hemangiomas são as lesões mais frequentes encontradas no fígado, tem uma prevalência de 20% e variam de alguns milímetros até 20 centímetros. Geralmente sintomáticos, e quando eles dão sintomas pelo seu volume. Então são pacientes que se queixam de distensão abdominal, de compressão abdominal, dificuldade de alimentação pela compressão do estômago. Alguns pacientes pela compressão da cava podem preferir edema de ambos inferiores. Então é pelo espaço que o hemangioma ocupa dentro da cavidade abdominal que ele vai dar sintomas. Tá? Há uma situação muito particular, que é a chamada síndrome de Casabagli, que é uma síndrome que o hemangioma sangra e faz consumo de coagulação e o paciente evolui com coagulopatia de consumo. É uma situação rara, mas é uma complicação do hemangioma. O hemangioma ele se apresenta de 3 formas, pode ser o cavernoso, capilar e esclerosado. O ultrassom é suficiente para fazer o diagnóstico, mas geralmente se faz uma tomografia com contraste em 3 fases para dar mais certeza. Não necessita de segmento. E a ressonância, a tomografia, ela está indicada quando existe uma hepatopatia associada, então se há uma dúvida diagnóstica, se é um paciente que tem um passado oncológico, então para poder fazer o diagnóstico diferencial com metástases hepáticas, e naquelas lesões atípicas com mais de 2 centímetros de diâmetro, então se indica um exame de imagem mais avançado. Cirurgia nunca, entre aspas, nunca, mas há situações em que esse hemangioma pode romper, e aí vai ser necessária uma hepatectomia. O paciente pode ter uma hemorragia intramural, e também vai ter indicação, ou quando o paciente então tem queixa de compressão ou desenvolve um quadro de coagulopatia de consumo.
Outra situação que nós encontramos com frequência nos exames de imagem são as lesões císticas do fígado. E aí nós vamos ter também todo um cenário de lesões que precisam ser melhor avaliados para definir o tratamento. Então nós vamos ter os cistos, o cistoadenoma, o cistoadenocarcinoma, o abscesso hepático, e vamos ter também os cistos de coleto e o cisto hidático. Das lesões císticas, então, a lesão cística simples, e geralmente ela é solitária, pode ser múltipla, tem uma prevalência de até 18%, e com diagnóstico, o ultrassom faz 90% dos diagnósticos. Né? Nós vamos pedir a tomografia, existe alguma característica de risco, algum fator de risco, por exemplo, espaçamento do cisto, um conteúdo amorfo, se tem septão, se tem calcificação, se tem fenestração. Então, nesses casos, então, se pede um de imagem, mas na grande maioria das vezes o radiologista vai nos dar essa informação, então, cisto simples, e não há necessidade de nenhum segmento. No tratamento do cisto simples, quando indicado, geralmente ou porque está dando algum sinal de compressão, ou tem algum daqueles sinais de risco que eu comentei anteriormente. Dos tratamentos possíveis, nós temos a cirurgia, então a ressecção, a materialização, por exemplo. Nós podemos fazer a aspiração e a esclerose do cisto. Esse método tem um alto índice de recidiva. E aqui no caso foi um paciente que se fez uma aspiração com esclerose. Outra situação que nós temos é a doença policística do fígado. Então são pacientes que têm geralmente de 10 a 20 cistos no seu parênquima. É uma doença transmitida de forma autossômica dominante. Em 20% dos casos, em 80% dos casos acontece em mulheres, e em até 80% dos casos está associado com a doença policística renal. A doença policística renal associada à doença policística hepática é uma entidade genética diferente da doença policística hepática. Então, nós temos pacientes que geneticamente têm doenças policísticas hepáticas, e esses pacientes não têm necessariamente doença policística renal. Embora as duas situações impliquem na investigação da outra. Então, o paciente com doença policística renal precisa avaliar o seu fígado, e o paciente com doença policística hepática precisa avaliar o seu fígado hepático. Tá? Também está associado com o uso de anticoncepção e com a gravidez. As complicações principais são, então, a ruptura, a infecção, a hemorragia e a compressão. Tá? O tratamento pode ser usado a somatostatina, na tentativa de fazer a regressão desses cistos, embora o índice de sucesso é pequeno. Pode ser feita a aspiração e esclerose, que tem um alto índice de recidiva, tem a feição, que tem um alto índice de recidiva e também um alto índice de complicação. Principalmente os pacientes podem fazer fístula biliar, podem fazer ascisto. Então, não são pacientes que evoluem bem somente com tratamento conservador. A melhor conduta é a ressecção, e haverá pacientes que serão candidatos a transplante hepático também. São aqueles pacientes, então, que têm um quadro nutricional grave, pacientes que já foram transplantados seu rim, têm uma função de 20% para menos, e tem um quadro de consumo de proteína, se fazem um grande consumo de proteína, e tem uma sarcopenia importante. Então, esses pacientes são indicados fazer transplante hepático. E depois nós temos os cistos de coleto. Os cistos de coleto, eles podem ser um diagnóstico com a colangio-ressonância, que é um método não invasivo, e, consequentemente, é o mais utilizado para o diagnóstico. Esses geralmente são associados com uma alteração anatômica da junção do hepático, do coleto com o pâncreas, que envolve esses cistos. Tá? Pode ser feito a colangioscópio, que a princípio não é dado pelo risco de contaminação, e é os cistos sem o risco de malignização. Nas crianças, de menos de 1%, mas nos adultos, tem uma chance de malignização de 40%, principalmente os cistos do tipo 1, os do tipo 4 e os do tipo 4P. Esses pacientes precisam ser operados, os seus cistos precisam ser ressecados, e mesmo depois de cistos serem ressecados, eles precisam ser acompanhados, porque mesmo depois de ressecados, eles continuam com chance de fazer carcinoma na via biliar. O principal carcinoma que esses pacientes envolvem é o colangiocarcinoma, mas também eles podem desenvolver carcinoma da vesícula biliar. Outra situação bastante comum no nosso meio
agora menos, mas de qualquer maneira ainda nós podemos encontrar, é o suicidático. O suicidático tem então essa cadeia em que está envolvido o animal contaminado, e que o cão ele consome essa contaminada, e as suas fezes então contêm essas escórias, esses ossos que depois o homem, tocando no cão, ingere, e esses cistos vão então migrar geralmente para o fígado, 70% para o fígado. Por quê? Porque o ingerido ele entra no sistema pórtico e vai acabar se alojando no parênquima hepático. Outro local bastante frequente é no pulmão, mas podemos encontrar cisticidade em vários locais do pulmão, mas o mais comum é os sintomas estão associados com a sua presença. Então, cistos pequenos, menos 5 centímetros intrahepáticos, praticamente não dão sintomas, mas à medida que eles crescerem, principalmente os cistos periféricos, eles vão dar com sintomas de dor abdominal, pode dar sintomas de compressão, e os cistos mais periféricos, evidentemente, têm mais risco de ruptura. Então, esses pacientes então, estão expostos à ruptura do cístico, e aí a ruptura do cístico está associada com o choque anafilático, porque ele libera bastante cólicos, que são bastante antigênicos, e também esses cistos se implantando na cavidade, eles vão criar uma fibrose intra-abdominal e, consequentemente, vão congelar esse abdômen, que depois vai ser muito difícil de fazer acesso para uma angioedema. Esses pacientes também podem fazer colangite, porque os cistos podem migrar para a via biliar e podem evoluir para a ciste. Entre os tratamentos, uns mais se utilizam principalmente para cistos menores de 5 centímetros é o albendazol, a quimioterapia com albendazol, e todo aquele paciente que vai fazer algum procedimento sobre o cisto, quer seja cirurgia, quer seja punção, eles precisam fazer um curso de albendazol antes do procedimento, e esse curso precisa se manter por mais 6 meses após o manejo desse cisto. Existe a cirurgia para a ressecção dos cistos. Há situações em que a cirurgia ela é mais, principalmente naqueles casos, por exemplo, de cisto aderido à cava, um cisto, por exemplo, aquela vesícula aqui é o cisto, aqui é a vesícula, aqui é o cisto. Então, um cisto envolvendo a biliar aumenta o seu risco de complicação, aumenta a morbidade da cirurgia. Então, esses pacientes são candidatos a fazer o PER, que é a punção, aspiração, injeção de albendazol e depois a reaspiração. É um tratamento conservador. Então, existe um protocolo para atendimento. Quando o cisto está ativo, que é então quando é um cisto único com vesicular ou multivesicular, né, com cistos finos, esses são cistos ativos, né? Então tem indicação de albendazol se tiver menos de 5 centímetros de diâmetro, e usar o PER com albendazol se ele for 1 centímetro. Se for multivesicular, então nós podemos também fazer a cirurgia, porque vai ser difícil fazer a punção de vários cistos desses pacientes, então usar albendazol mais a cirurgia. Se ele já houve um descolamento do cisto da parede do cisto, que é esse sinal de Warren, então é uma situação transicional, ele é ativo, mas já não tanto. A mesma conduta, usar albendazol se tiver menos de 5 centímetros e usar com albendazol se tiver mais de 5 centímetros. Nos outros cistos, por exemplo, cistos heterogêneos na sua matriz, cistos com aspecto em novelo de lã, ou cistos calcificados, esses são cistos que já estão mortos, não tem mais células ativas, cistos filhos ativos, e consequentemente esses cistos a gente só observa e acompanha esses pacientes. Então, em resumo, o que eu não sei se dá para ver, acho que não ficou bem nítido, né? Mas em resumo, então, se nós temos uma cística, nós precisamos saber, pelos exames de imagem, se ela é sólida ou cística, e, consequentemente, tomar a conduta conforme o tamanho do adenoma, se é uma hiperplasia focal, e assim por diante. Eu imagino que vai ser um pouco melhor a imagem, não vai ficar bom. Não sei se dá para melhorar o foco ali, da apresentação. Desculpa? Ali, consegue melhorar o foco ali? É que seria um resumo da área. Não, ele está o melhor possível. Mas basicamente essa é a mensagem que eu passei para vocês. Deixe esse tempo então para a gente poder desenvolver os pacientes históricos, aqueles agora que a gente possa crescer melhor na discussão.
Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e estou à disposição. Obrigada, professor Félix. Excelente aula. Próximo artigo interessante também para a gente discutir, né, esse ano de 2024. É do Colégio Americano de Gastroenterologia, se não me engano. Né? E então vou convidar os colegas, o Luciano e o Marcos, para a gente poder conversar um pouquinho. E também, quem tiver da plateia alguma pergunta, alguma dúvida também, fica à vontade. Ficou aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Nos pacientes que diagnosticam o adenoma, nas mulheres, aqueles adenomas maiores de 5 que não regridem com tratamento conservador, ou nos homens, qual é o acesso cirúrgico assim, que tu acha que é mais indicado? O mais indicado é a hepatectomia com robótica, se tu for falar em mais indicado, que é o momento. Aqui no nosso meio seria aberta. Aberto. É. Mesmo nas lesões menores, assim, nos homens, por exemplo, Não. a gente pode ter uma menor que tem indicação de cirurgia Tu faria uma ressecção local. local. Pode ser com uma videolaparoscopia, por exemplo. Laparoscopia. Uhum. Não, eu estava pensando em lesões de 5 Sim, centímetros. não, é que nos homens, tem esse detalhe, que nos homens a gente consegue até lesões menores. Né? Ah, claro, tem que procurar igual. Sim. Mas é óbvio que se for uma lesão periférica, tá bem. Sim. Mas se tu tem uma lesão central, vai ter que fazer uma segmentectomia. Mas sem dúvida, se for pode fazer uma nodulectomia, tu consegue ver na cápsula. Sim. A laparoscopia também, a videolaparoscopia seria outra maneira de se fazer a ressecção. Acredito que o padrão ouro é a laparoscopia. O corte ainda é uma fase Inicial. fase de curva de aprendizado. E a pergunta para o Marcos. Ali, quando tu apresentou do cisto hidático, essa questão de poder tratar com punção, eu estava perguntando para ele se ele já fez, né? Se tem esse costume de fazer. Mas não sei como é que seria isso, se eles têm essa experiência ou não. Geralmente, cisto hepático, a gente geralmente já mais por acompanhar, né? Cisto simples, porque eles não há necessidade de funcionar, então é muito raro. A gente tem um caso aqui em Pelotas da doença policística hepática. Tem assim, a esposa de um colega nosso, e aí realmente a gente acaba funcionando não pelo risco de malignidade ou por esse, mas é que ela tem um desconforto bem grande pelo próprio volume do cisto. Então, a cada 6, 7, 8 meses, ela conversa com o médico dela, ele pede para funcionar, aí a gente faz várias funções, tenta esvaziar o máximo possível. E ela tem uma resposta muito boa na questão da compressão. Ele chega a comprimir bastante o estômago, ela não consegue se alimentar. Aí ela vem, a gente funciona, tira bastante líquido. E aí, no caso da doença policística. No caso de cisto hidático, a gente cresceu aprendendo desde sempre assim, de não funcionar pelo risco de disseminação da hidatidose para a cavidade abdominal. E como geração dá sintoma, se encaminha para tratamento clínico e cisto hidático, eu pessoalmente nunca funcionei, nunca me pediram e eu acho que não é uma boa ideia. Assim. Porque geralmente, na prática, assim, no dia a dia, quando a gente pega um cisto hidático, geralmente está na fase já de, quando a gente consegue diagnosticar, ele está na fase que ele não está ativo mais. E o pessoal de Campo Sul tinha bastante, assim, sagrado, olha a nutração, a necessidade, de onde é que você é? Campo Sul, é daquela região, assim, ou gente de fora, assim, Pira Machado, assim, é bem comum, assim, mas cistidade em si eu nunca funcionei, acho que não é, talvez não seja uma O boa artigo ideia. agora traz essa possibilidade, Só que né? o problema é que você faz um Fazer o copendazol. Mas antes da cirurgia, Também. tentar a punção antes. Não, primeiro trata. Trata. Faz um curso de 30 de albendazol, faz o procedimento previsto, cirurgia ou punção, e depois mantém por 6 meses. E provavelmente alguma gotinha vai na punção vai correr por Pois é. Eu acho que esse risco não vai dar tão muito. E o uso de ablação por radiofrequência percutânea, o artigo chega a falar alguma coisa para as lesões focais? Faz a embolização para
propõe para embolização, para hemangioma. Sim. A adenoma tem um índice de sucesso pequeno. E depois tem as metastáticas, sim, carcinoma, tem uma outra leque de. Eu não fiz. Sim, então aumenta muito. Que aí aumenta muito. Eu acho que da parte da radiologia, dava a acrescentar assim, que esse tema é um tema tão interessante, que vira palestra, que vira debate, assim, porque realmente a imagem hepática ela é um desafio tanto para todo mundo. Por mais que se estude, por mais que o radiologista estude, os exames de imagem tenham evoluído bastante, assim, ainda tem um grau de inespecificidade bem significativo, assim. Então, ele mexe, assim, a informação clínica é fundamental, assim, o contexto clínico é fundamental. A mesma lesão tem comportamento X, um paciente com história de neoplasia prévia, a abordagem já é bem mais agressiva, assim, o laudo já sai mais pesado, assim, ou o hemangioma num jovem de 12 anos, 16 anos, a abordagem já é mais leve, mas o valor da informação clínica não pode ser menosprezado e não é vergonha para ninguém correlacionar com a clínica. Tem que ter informação clínica porque ajuda bastante na hora da elaboração do laudo, assim, é fundamental, por mais que se estude, pode saber todas as características de todas as lesões, ainda tem um grau de inespecificidade. Tanto é que tentou-se implementar o NIHADS, que é a classificação do nódulo na probabilidade de ser maligno ou não, como se faz na mama, no BIHADS da mama, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque realmente tem um caráter inespecífico. Por mais que se estude, por mais que no caso, vira e mexe o follow-up, o acompanhamento ou a biópsia acaba sendo considerado, porque bateu o martelo, assim, é uma metástase, é um colonocarcinoma, principalmente com a lesão pequena, né? É bem difícil de caracterizar, essa informação clínica sempre ajuda bastante. Tanto que quem trabalha com oncologia, e eu não trabalho com cirurgia do aparelho digestivo, acredito, que é comum a gente pegar até um conflitante, né? Na tomografia fala uma coisa, na ressonância fala outra. Eu acho que se tu nutrir o radiologista de melhores informações, talvez venha um outro laudo, né? mais completo, digamos assim, menos inespecífico. Exatamente, porque com caráter assim, se tem como regra geral que nódulo que contém a calcificação, tu puxa mais para a ideia de uma coisa mais benigna. Mas aí quando tu vai documentar o relatório, existem metástases que contêm calcificação, o carcinoma fibrolamelar tem calcificação, metástases de carcinoma de células renais, tireoide, pode ter calcificação. Então, tu sempre sacramentar assim, o ponto final e assinar, tem uma importância muito grande isso. Então, tu vai lá com calcificação, que tu tende a puxar, que é uma lesão mais residual. Se tu pega aqui, carcinoma de células renais, e tu tem o conhecimento e vê a calcificação, tu vai atrás, né? E na elaboração do laudo, tu indica sugere veridade, mas pega um valor mais rigoroso do que simplesmente assinar que é cicatricial, bater e nunca mais fazer na vida. Então, sempre pode ter calcificação, pode ter gordura, vai ter carcinoma, pode ter gordura? Pode ter hemorragia? Pode. Aí tu vai no fibrolamelar, pode ter calcificação? Já é mais raro, mas adenoma pode ter. Então, sempre pode. Então, a informação clínica não é ausência de conhecimento nem vergonha de ninguém. A informação clínica ajuda bastante. Mas ali que as clínicas radiológicas não têm o hábito de fazer protocolo para fígado. Essa é uma polêmica grande, assim, fazer o protocolo de fígado ideal, que são as 4 fases, um contraste numa quantidade boa e num fluxo suficiente, assim, é um exame cuja máquina pede mais tempo, é um exame mais caro, e aí é uma maneira de baratear, assim, alguns fazem só assim, contando só a fase venosa. Pois é. Que para fígado é importante. Né? Para fígado é importante. Só que aí, como não vem informação do médico, fazer assim, tomografia do volume total. Aí, esse exame ele pode ser para ver uma pedra renal ou é para estudar um nódulo hepático. Se é para ver o cálculo renal, tu não precisa fazer as 4 fases. Em contraste com você. Tu não precisa fazer as 4 fases. Aí quando chega o técnico de radiologia lá, tomografia, ponto final, faz as fases, aí tem tudo lá, tu vai irradiar o paciente por 4 fases, ou tu faz só uma fase sem a venosa.
lado do empresário, assim, ele quer não, só faz sempre só sem contraste venoso para radiar e para não radiar, ele se protege da radiação. Do outro lado, assim, tem clínicas que usam sempre as 4, aí gente que não gosta porque é mais radiação. Então, por isso, volta no mesmo item. A informação clínica é fundamental. Fazer a tomografia para apagar o nódulo que apareceu no ultrassom. Aí não tem desculpa, tem que fazer 4 fases, senão não está mal feito, ponto final. Mas às vezes essa discordância, porque na verdade no dia a dia, na correria, quem decide muitas vezes é o técnico, e não o radiologista. Né? Ainda mais hoje em dia com teleradiologia, isso é uma bastante. É o técnico que decide na hora. Então, a ausência de informação no pedido, a falta de conhecimento técnico, mais a pressão para baratear o exame, acaba dando vários exames que não são 4 fases. Sim, aí dá confusão. Aí cai no colo do radiologista e fica sem informações para dar um laudo mais elaborado. E aí, Desculpa. pode falar. É uma pergunta mais simples, mas como ginecologista, para mim é importante tirar essa dúvida. O adenoma, a gente na minha área está mais acostumado a saber que não pode prescrever esteroide, mas eu fiquei na dúvida em relação às outras lesões, tanto as lesões sólidas, se tem relação, daí não. Hiperplasia não tem relação, hemangioma não tem relação. Tá, O que a literatura mostra é a Adenoma. inflamação do adenoma. tá, os outros não têm nenhuma Não. relação. E o adenoma, se manter o uso, o maior problema é aumento de risco de malignidade ou aumento de tamanho? Ou pode... De hemorragia. Tá. Então tá. É a complicação mais frequente. Mas eu acho que hoje em dia, se tu tiver com possibilidade, mesmo que remoto, de ser um adenoma, corre para outra método conceptivo. Tem uma lesão focal cuja possibilidade, mesmo que remoto, na dúvida, suspeita anticoncepcional tem segunda ordem. E progesterona também não. Progesterona agora. Progesterona isolada. Associada com estrogênio. Associação de Estrogênio, né? estrogênio, Progesterona isolado, provavelmente. É. Sem problemas. Tá bom, obrigada. Queria fazer uma pergunta também. Boa noite. Funciona. Doutor, parabéns pela apresentação brilhante, especialmente pela escolha do tema, que faz bastante parte do nosso dia a dia aqui no hospital. Gostaria de ver com vocês, assim, me deparo quase diariamente com exames de diversas formas, tomografias, ultrassom, realmente dizendo alterações inespecíficas do parênquima hepático. Né? Primeira pergunta, normalmente, que a gente recebe dos pacientes é se isso retorna, isso volta, se tem como essas lesões inespecíficas diminuírem, se tem alguma coisa que se possa fazer para essas lesões regredirem, tem alguma forma de regressão. É que isso aí é complicado de dizer, porque depende da lesão. Se for uma esteatose, se esse paciente emagrecer, a esteatose também vai subir. E aí, as lesões focais, vai depender do que vai ser. Hiperplasia monofocal não vai desaparecer. Não importa o que faça. Se mantém. Vai se manter. O hemangioma vai se manter. Raramente cresce, vai se manter. Então. Simples também vai se manter. Não vai gerar. E as lesões difusas, basicamente, vai pensar em física, né? A gente já vai pensar numa hepatopatia. Exemplo da história dele. Normalmente o que tem vindo são mais associados a síndrome metabólica, assim, disparado. Que vai vir a esteatose, né? Tá. E uma outra coisa... Desde o ponto de vista, a esteatose regride sim. Sabe? É uma coisa bem interessante, assim, a perda de peso, mudança de estilo de vida, e assim, a gente vê no dia a dia nítido, assim. A gente acaba fazendo muito follow-up, né, principalmente na clínica, assim, e é bem satisfatório, assim, a gente fala, assim, tipo, começa o exame, assim, tem uma esteatose, assim, aí tu, eu tô dando mais, se quiser, eu digo, você não sabe, me assustei, não sei o que, fiz, acontecia, e a esteatose se vai mesmo. Então, no caso da esteatose, a mudança de hábito de vida, realmente, funciona. Muda bastante radiologicamente. Muda. E uma segunda situação que me deparo também, nas lesões que têm calcificações, que têm algumas características para malignidade, mas não bate o ela. Se biopsia por ultrassom ou se faz a ressecção dessa lesão? É a primeira biópsia. Primeiro faz biópsia, mesmo que ela tenha características de malignidade. Sim. Tá. Não tem nenhuma assim, indicação específica para ressecção primeiro.
vai depender da história. Você sabe, o paciente já tem um histórico, por exemplo, de tireoide, que se caracteriza por calcificação, bom, aí concordo, de repente já leva ele para uma restrição, mas se há dúvida de diagnóstico, tem que fazer a função. Não, Luciano. Assim, o câncer de tireoide vai direto para, se é um carcinoma papilar, um bem diferenciado, ele vai direto para a ioterapia, né? Se aparecer uma metástase hepática, que ela acaba, a ioterapia acaba liquidando com essa lesão. Mas tem várias lesões hepáticas que ficam... Se a gente tem uma história de câncer de cólon, que é muito comum, reto, aparece com uma lesão suspeita no fígado, única, periférica, tu vai propor a ressecção desse paciente. Mas, eu acho que está indicado confirmar com uma biópsia, não vai mudar a rotina, tu pode fazer isso, não há um impedimento. Eu acredito que não há um impedimento de se fazer a biópsia para confirmar o diagnóstico. É por dar dúvida, né? Por dar dúvida. Se não tem dúvida, vai direto para a ressecção. A gente vai falar da especificidade, né? Exatamente. Já tem endereço de cólon, aí tem um anterior sem nódulo, um atual com nódulo, dentro do contexto de lesão de cólon, e a imagem é compatível, é sugestiva, bem provável de metástase. Acho que nada impede de biopsiar, mas se alguém dizer que a verdade é essa, tem problema apoio. Sim. Às vezes também tem que levar em consideração se é um paciente de alto risco, Sim. tem risco alto, né? Essas Há a coisas. possibilidade de tratamento alternativo, com embolização, com ablação, isso aí. São muitas, né? É uma lesão. Tamanho da lesão, localização da lesão. Disformativo, né? Se é uma na periferia do nódulo, né? Com o anterior sem nódulo, atualmente com nódulo, periférico. Aí puxa para um pegar direto. Agora a gente fica assim, não tem exame anterior, um em cada canto, que aí que a ressecção já fica bem mais limitada. Eventualmente, tu pode diminuir as lesões com químio para alterar a residual que sobrou, né? Então, isso abre um leque, gigante. Como também tem, no meu contexto, tem uma lesão, eu acho que é suspeito de malignidade. Fiz químio, diminuiu, bom, está respondendo. Mas tem aquelas lesões que trabalham no químio, ela está aquecendo. Não nem opera. Esse paciente não vai mudar o prognóstico dele com uma lesão que cresce durante a quimioterapia. Não vai indicar uma traqueotomia para um paciente assim. Então, depende do cenário. Eu fiz uma patectomia esse ano num paciente que idoso e que ficou com uma lesão no lobo hepático direito grande, que inicialmente ela era inoperável, assim, única, uma lesão grande. Ele fez químio, fez quase 2 anos de químio, ele perdeu um pouco o segmento do cirurgião e voltou e a lesão tinha diminuído e era possível fazer. Pedi um PET-CT até para excluir que esse paciente ficasse em outros órgãos, por quê? Por que eu vou expor ele a um risco, né? Era uma lesão única, só ali no fígado, eu propus uma hepatectomia direita, fiz uma hepatectomia direita nele. Então, como pode ver assim, tem várias situações, tem outros exames que a gente pode abrir mão para certificar se ele só tem aquela lesão, se ele tem uma doença metastática distante, então muda bastante, assim. Sim, vai ser Cada bem caso é um caso, individualizado. quero dizer, cada caso é um caso. E desse caso, teve um paciente que tinha um colangiocarcinoma, aí fez químio, era inoperante, não dava para operar, e aí, por algum motivo, o médico dele queria fazer biópsia para ver se tinha alguma mutação, ia fazer uma análise molecular, genética, enfim, pedia para fazer biópsia. Aí eu biopsiei, a imagem bem nítida, assim, recebi fragmento da lesão ali, e não sei se por tanta quimioterapia que ela tinha feito, a lesão não veio com células malignas, veio com fibrose. Então, assim, como tem conteúdo, ela me ligou, eu chamo de novo, digo, eu acho que não, eu vou tirar e vai vir a mesma coisa. Conversa com a médica, aí eu paro com não redução. Então, assim, tem uma gama de variabilidades, assim, tem que contextualizar, assim. Fazer um protocolo firme, assim, é muito difícil, tem que contextualizar, assim. Na avaliação inicial desses pacientes, porque como tem vários exames que cada vez mais tem feito e aparecem essas lesões angulares, tá? Procura o consultório, aí tá com ultrassom só. Sugestivo de hemangioma, sugestivo de adenoma, que dá para acompanhar.
Eu fico satisfeita só com o ultrassom ou solicito uma ressonância para ter certeza e mantenho um acompanhamento depois com o ultrassom, ou só o ultrassom eu sigo acompanhando, sem uma ressonância? Eu acho que na ausência de uma certeza, tipo, se Mas sempre assim, tranquilo, assintomático, achado casual, é um hemangioma, não é muito grande, ou é um adenoma também que... Eu acho que assim, no caso de um hemangioma clássico, um paciente jovem, sem contexto nenhum, um hemangioma clássico, no sentido é confortável acompanhar só com ultrassom. Agora, por exemplo, com adenoma, vão ter outras características, certamente, assim, que não vão dar uma especificidade no ultrassom. Aí eu acho que teria de cara, assim, uma complementação. Uma ressonância. E aí depois acompanhar com ultrassom, se por acaso. Eu até acho que a ressonância e a tomografia ficam disputando o mesmo mercado nesse contexto. Eu acho até que uma tomografia dentro do nosso meio acaba sendo financeiramente mais viável. E olha, porque a ressonância crescendo em relação à tomografia, assim, não é muita coisa, são casos específicos. Assim, a cápsula do adenoma pode aparecer melhor na ressonância, pode. A cicatriz do hiperplasia nodular focal pode dar uma informaçãozinha a mais, na ressonância pode. Mas no dia a dia, do lado financeiro, disponibilidade e tudo mais, eu acho que é considerar a tomografia uma boa opção. E aí já pede interessado. Aí dá informação, tomografia, avaliação com adequado, identificado no ultrassom, com hipótese de hemangioma. Aí se tiver um hemangioma, tu faz uma tomografia, por exemplo, tu não gasta o valor de uma ressonância, se o hemangioma se comporta tipicamente na tomografia, está pelando a coruja. Não vai demorar nada, entendeu? Agora se tiver alguma coisa muito diferente, aí vai se fazer uma. Acho que considerar a tomografia como... Deixa claro, né? Porque a gente não biopsia nunca. Eu já peguei, por exemplo, logo bem do interior, com hemangioma e pedi prepara tudo, não sei o que, chego lá, assim, fulaninha, tal, não, prepara tudo. Isso acontece no dia a dia, assim, Senão vamos ter que chamar o cirurgião. Alguma outra pergunta? Acho que era isso aí. Muito obrigada. Professor Félix, gostaria de entregar uma lembrança e agradecer pela excelente aula hoje. Também, esse é o teu. Pela aula de hoje. E agradecer também aos colegas pela disponibilidade, né? Foi muito produtivo, eu acho, né? Foi ótimo. Isso é tudo mesmo. Tá, muito obrigada. 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 Dá uma foto aqui. Obrigado. Para mim deu uma sessão. Obrigada, pessoal. Nossa próxima reunião provavelmente vai ser ou no final de outubro, no início de novembro, conforme o Dr. Zambonato vai nos avisar, que também vai trazer um palestrante de fora, provavelmente de Porto Alegre, para nos dar uma palestra também. Espero que seja dentro do outubro. Tá bom? Boa noite. Convidamos todos para o coffee break. Exatamente. É verdade.